Esta é uma história verídica de amor, traição e morte. Carlos ajustou a gravata pela última vez antes de sair para mais um dia de trabalho. Ele havia construído uma pequena fortuna com sua empresa de transportes, fruto de décadas de dedicação incansável. Beijou a testa de Helena, sua esposa de 10 anos, que ainda dormia entre os lençóis de seda que ele havia comprado para ela no mês anterior. Até a noite, amor, sussurrou, sem saber que aquelas palavras carregavam o peso de uma despedida. Helena abriu os olhos assim que ouviu a porta se fechar. Seus lábios se curvaram em um sorriso que Carlos nunca havia visto. Um sorriso frio, calculista. Pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Ele saiu. Vem logo, Ricardo. Ricardo chegou 20 minutos depois, usando a chave que Carlos havia dado a ele anos atrás. Afinal, eram como irmãos, sendo criados juntos após a morte dos pais de Ricardo. Quando Carlos tinha apenas 15 anos e ele 12, Carlos havia cuidado dele, pagado seus estudos, o ajudado a montar seu pequeno negócio de informática. Conseguiu os documentos. Perguntou Helena, envolvendo-se no roupão. Todos assinados? Ele confia tanto em mim, que nem leu. A procuração tá perfeita agora. Posso movimentar todas as contas dele. Ricardo respondeu, mas havia algo diferente em sua voz. Uma hesitação que não estava lá há 3 meses atrás, quando Helena o seduziu pela primeira vez. O plano era simples: drenar as contas de Carlos gradualmente, vender os bens em nome dele e desaparecer para o exterior. Helena havia estudado cada detalhe durante meses, usando seu charme para que Carlos assinasse documentos bancários de rotina sem suspeitar. Amanhã transferimos o último lote. Depois disso, Carlos ficará com as dívidas que criei em nome dele, e nós estaremos livres, disse Helena, aproximando-se de Ricardo. Mas Ricardo recuou. Helena, ele é meu irmão, me criou, me deu tudo, e agora vai nos dar nossa liberdade. Ela cortou friamente. Ou você esqueceu que foi sua ideia falsificar a assinatura dele no empréstimo de 2 milhões? A lembrança atingiu Ricardo como um soco. 3 meses atrás, desesperado para salvar seu negócio da falência, ele havia pedido ajuda a Carlos, mas seu orgulho não permitiu que confessasse a verdade. Em vez disso, falsificou a assinatura do irmão em um empréstimo bancário, planejando devolver o dinheiro antes que Carlos descobrisse. Helena havia descoberto tudo e o chantageado para participar do esquema maior. Naquela tarde, Carlos retornou mais cedo do trabalho. Algo no comportamento de Helena nos últimos meses o incomodou. Pequenos detalhes que sua mente analítica finalmente começou a conectar. Estacionou silenciosamente na garagem e entrou pela porta dos fundos. As vozes vindas do escritório o fizeram parar. Depois que transferirmos o último $1 milhão amanhã, o Carlos vai descobrir tudo. Mas já seremos intocáveis na Suíça, era a voz de Helena. Eu não consigo mais, Helena. Ele não merece isso. Vou contar tudo pra ele. A voz de Ricardo estava quebrada. Você vai contar o quê? Que roubou 2 milhões dele? Que dormiu com a esposa dele por meses? Ele vai te matar, Ricardo. Literalmente, Carlos sentiu o mundo desabar. Suas pernas tremeram, mas uma raiva fria começou a tomar conta de seu peito. Subiu silenciosamente até o quarto, pegou a pistola que guardava no cofre e desceu. Quando abriu a porta do escritório, encontrou Helena e Ricardo abraçados. Helena tentou se afastar de Ricardo, mas já era tarde. 10 anos, Helena. 10 anos eu te dei tudo. Sua voz estava estranhamente calma. E você, Ricardo? Meu irmão, Carlos, eu posso explicar. Ricardo começou, mas Carlos levantou a mão. 2 milhões e meio. Foi isso que vocês conseguiram roubar. Carlos, por favor, vamos conversar. Helena tentou se aproximar. Conversas acabaram. Carlos tirou a arma do bolso. Não, Carlos, eu vou devolver tudo. Foi ela que me obrigou. Ricardo gritou apontando para Helena. Mentiroso, foi você que veio atrás de mim. Helena rebateu. Carlos observou os dois se acusarem mutuamente, destruindo até mesmo a parceria que haviam construído na traição. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Sabem o que é engraçado? Eu realmente os amava. Os dois. O primeiro tiro atingiu Ricardo no peito. Seus olhos se arregalaram em choque e descrença antes de desabar sobre a mesa, espalhando os papéis com seu sangue. Helena gritou e correu para a porta.
mas Carlos foi mais rápido. O segundo tiro a atingiu nas costas, e ela caiu alguns metros antes da saída. Carlos ficou parado no meio do escritório, rodeado pela destruição de sua vida. Os papéis manchados de sangue mostravam a extensão da traição, não apenas o dinheiro, mas meses de planejamento meticuloso para destruí-lo completamente. Pegou o telefone e discou para a polícia. Alô, gostaria de reportar 2 homicídios. Sim, fui eu que atirei. Estarei esperando. Sentou-se na poltrona, onde costumava trabalhar até tarde, construindo o império que Helena e Ricardo haviam destruído. Olhou para os corpos, ela com o rosto ainda bonito, mesmo na morte. Ele com a expressão de surpresa, congelada para sempre. Quando as sirenes começaram a soar à distância, Carlos fechou os olhos. Havia perdido tudo: sua esposa, seu irmão, sua fortuna e, em alguns minutos, sua liberdade. Mas de alguma forma estranha, sentia-se em paz. A traição havia terminado, para todos. Quando a polícia chegou, encontrou Carlos ainda sentado na poltrona, a arma sobre a mesa, esperando. Ele não resistiu à prisão, não tentou explicações, não pediu advogado. Apenas olhou uma última vez para os corpos daqueles que mais amara no mundo e sussurrou: eram tudo o que eu tinha. Anos depois, na prisão, Carlos descobriria que Helena e Ricardo haviam planejado matá-lo também em um acidente, que os deixaria livres e sem testemunhas. Encontraram o veneno escondido na bolsa dela e as passagens compradas para aquela mesma noite. Mas essa descoberta não trouxe alívio, apenas confirmou que no final, ele havia sido o único que realmente amou naquela sala manchada de sangue.